Olá pessoal, vamos começar aqui o simulado de CPA 10. Questão 11. Segundo a Lei 9.613 de 98, e aqui vai uma dica, vocês não precisam decorar o número dessas leis, ok? Segundo a Lei de número 9.613 de 98, o COAF, no âmbito do Ministro da Fazenda, tem por finalidade: letra A, disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e outras entidades. Resposta correta. Essa é a função do COAF. Letra B. Identificar operações suspeitas dentro das movimentações financeiras pelos intermediários financeiros e rastrear junto aos bancos centrais mundiais as contrapartidas dos lançamentos internacionais daqui realizados. Veja, quem vai identificar as operações suspeitas das movimentações são os próprios bancos. Eles, identificando essas operações, vão enviar a informação para o COAF. Letra C. Punir casos comprovados de lavagem de dinheiro dentro das diretrizes estabelecidas pelo CMN. Errado. O COAF, ele não é juiz, ele não julga, ele só aponta se houve ou não o delito. Letra D. Notificar a Polícia Federal nos casos de lavagem de dinheiro contra a União e divulgar para a sociedade em pelo menos 2 mídias de grande circulação a ocorrência. Errado. O COAF, ele vai notificar a Polícia Federal da ocorrência, mas ele não precisa avisar a população, muito menos através de mídias de grande circulação. Questão 12. De acordo com a circular 3.461, de 24 de julho de 2009, as instituições autorizadas a funcionar devem comunicar ao COAF na forma determinada pelo Banco Central. 1. As operações realizadas ou serviços cujo valor seja igual ou superior a 10 mil e que, considerando as partes envolvidas, os valores e as formas de realização, tenha algo suspeito e ligado à lavagem de dinheiro. Correto. 2. Os atos suspeitos de financiamento ao terrorismo. Isso não é obrigação do COAF. E se o ato é suspeito de financiamento ao terrorismo, o banco vai avisar a própria Polícia Federal. 3. Os atos suspeitos de desvio de verba da saúde. A mesma coisa, não passa por COAF, isso vai direto à Polícia Federal. 4. As operações realizadas ou os serviços prestados que, por sua habitualidade, seu valor ou forma, configurem artifício que ajude a burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. Correto também. Vejam aqui, pessoal, nesse tipo de questão, a prova ela traz um linguajar mais difícil. Mas na alternativa 1, ela nada mais está falando que qualquer operação acima de 10 mil, se suspeito, tem que avisar o COAF. Isso é correto. E no 4, está falando que qualquer operação que seja passiva de ter lavagem de dinheiro ou que o banco veja que possa ter algum indício, ele vai avisar ao COAF. Fiquem atentos a um ponto importante que mudou no COAF no final de 2017. A partir de agora, qualquer operação em dinheiro acima de 50 mil deverá ser avisada ao COAF. A regra antiga era a partir de 100 mil reais, ok? Então lembrem, qualquer operação acima de 50 mil reais em dinheiro ou não, vai direto para o COAF. Dessa forma, resposta correta, letra A. Estão corretos o item 1 e o item 4. Questão 13. Para traçar o perfil do investidor, os bancos devem realizar: letra A. Uma entrevista com cada cliente que deseja realizar alguma aplicação financeira. Errado. Quando a gente vai traçar o perfil de investimento do cliente, a gente não faz uma entrevista, a gente faz um questionário chamado API, Análise de Perfil do Investidor. O cliente, ao responder esse questionário, o próprio API vai identificar se o cliente é conservador, moderado ou agressivo. Ok? Letra B. Um questionário com cada cliente que deseja realizar alguma aplicação financeira, contendo questões sobre idade, valor disponível para aplicação, horizonte de tempo e experiência com investimentos. Correto. Esses são tipos de perguntas que vão estar no API, que é o questionário para análise de perfil do investidor do cliente. Letra C.
Uma entrevista com cada cliente que deseja realizar alguma aplicação financeira. Errado, novamente, o API não é uma entrevista, é um questionário. Letra D. Um questionário com cada cliente que deseja realizar alguma aplicação financeira, no qual o cliente aponta qual o seu perfil de investimentos, conservador, moderado, agressivo. Aqui está um peguinha de prova. No API, não vai ter a pergunta para o cliente responder se ele é conservador, moderado ou agressivo. O cliente vai responder uma série de perguntas relativas à sua idade, horizonte de investimentos, conhecimento e apetite ao risco, e a junção dessas perguntas vai levar o API a falar se o cliente é conservador, moderado ou agressivo. Questão 14. São contas que aumentam o PIB, exceto: letra A. Gastos do governo com infraestrutura. Os gastos com o governo aumentam o PIB, pois quanto mais o governo gasta, maior vai ser a conta G do PIB. Lembrando, como que funciona o PIB pela ótica do consumo? É gastos do governo, mais gasto das famílias, mais investimento das empresas, mais exportação, menos importação. Então, gasto de governo aumenta o PIB do Brasil. Letra B. Consumo pelos estrangeiros de produtos exportados pelo Brasil. Sim, a exportação brasileira aumenta o PIB. Letra C. Consumo pelos brasileiros de produtos importados. Resposta correta. Essa é a única conta do PIB que, caso ela aumente, ela diminui o PIB. E letra D. Petróleo extraído e refinado no Brasil e vendido fora do território nacional. Isso é exportação. E quanto maior a exportação, maior o PIB. Então, de novo, pessoal, recapitulando. Quanto maior o gasto do governo, maior o PIB. Quanto maior o gasto das famílias, maior o PIB. Quanto maior o investimento das empresas, maior o PIB. E quanto maior a exportação, maior o PIB. Agora, quanto maior a importação, menor o PIB. Questão 15. Possui maior peso no IGPM o índice. Alternativa A. IPA, Índice de Preço ao Atacado. Certo. Qual que é a composição do IGPM? 60% de IPA, 30% de IPC, que é Índice de Preço ao Consumidor, e 10% de INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Então, a resposta correta, letra A, IPA. Questão 16. A taxa Selic Meta pode ser denominada como taxa A. Que remunera os títulos públicos federais. Errado. A taxa que remunera os títulos públicos federais é a taxa Selic Over, como nós vimos no material. Letra B. Determinada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, é a taxa meta para o leilão do Tesouro Nacional. Resposta correta. A taxa Selic Meta ela é determinada pelo Copom e ela que vai servir como taxa meta para o leilão do Tesouro Nacional. Letra C. De remuneração base para o FGTS. Errado. O FGTS tem como base a remuneração da TR, taxa referencial. Letra D. Definida pelo Banco Central e ajustada a preços correntes. Errado. Ela é definida pelo Copom. Questão 17. Pode-se dizer que é função do benchmark. A. Estabelecer uma meta de investimento que deve ser perseguida ao longo do período de investimento. Veja, questão errada. Ele não é uma meta de investimento. O benchmark é um índice de referência para você saber se o seu investimento está indo melhor ou pior do que o mercado. Letra B. Estabelecer um parâmetro de referência para avaliar o desempenho de um ativo financeiro em relação ao desempenho de outros ativos. Resposta correta. O benchmark nada mais é do que um índice de referência para você saber se o seu investimento foi melhor ou pior do que a média de mercado. Letra C. Capitalizar os fundos de investimento de acordo com o nível de crédito da conjuntura econômica. Não diz nada essa alternativa. Errada. Letra D. Prevenir os riscos excessivos nos investimentos de longo prazo realizado em renda variável. De novo, o benchmark ele não previne, ele é apenas um índice de referência. Questão 18. A volatilidade de um ativo pode ser definida como: letra A. Valor pago ao final de sua maturidade contábil. Não tem nada a ver essa alternativa. Errada.
Letra B. O grau médio de variação no preço desse ativo com relação à sua média em um determinado período de tempo. Resposta correta. Como nós vimos no material, a volatilidade ela pode ser definida pelo desvio padrão, que nada mais é que o desvio que a rentabilidade ao longo dos anos teve em relação à média de retorno. Então, correta é a letra B. Questão 19. Quanto à importância do mercado primário e secundário, podemos afirmar que o mercado primário permite a capitalização de empresas junto ao público. Ótimo, resposta correta. É no mercado primário que a empresa vai se financiar pegando dinheiro dos investidores para investir nos seus projetos. Então a empresa se capitaliza no mercado primário. 2. O mercado primário permite o governo se financiar junto ao público. Ótimo, resposta correta também. No mercado primário de títulos públicos, o governo vai emitir títulos públicos ao mercado e no momento dessa emissão vai captar dinheiro dos investidores, se financiando assim junto ao mercado. 3. O mercado secundário é responsável por dar liquidez ao mercado primário. Resposta correta também. Os investidores só entram no mercado primário pois sabem que lá na frente vão poder vender esses ativos para outros investidores. E essa venda entre investidores acontecerá no mercado secundário. 4. O mercado secundário é responsável pela liquidação de títulos do mercado primário. Errado. O responsável pela liquidação é a CBLC, Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, resposta correta, letra D. Estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. Em relação à CBLC, pessoal, é importante fazer uma observação. A empresa BMF, que é a empresa da Bolsa de Valores, se juntou à CETIP, que é uma das câmaras de liquidações de títulos privados. Então agora, tanto a CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, voltada para ações, e a CETIP, que é a Câmara Brasileira para Liquidação de Títulos Privados, ambas as casas de liquidação estão debaixo da mesma empresa, que é a B3, Bolsa Balcão Brasil. Questão 20. Um cliente pede ao seu gerente de banco uma opção de investimento que lhe renda 20 pontos percentuais acima da taxa Selic. Depois de um ano, o fundo rendeu 15%. Em relação à rentabilidade desse fundo, podemos afirmar que, letra A rentabilidade observada e relativa foi de 15%. Errado. A rentabilidade observada e absoluta foi de 15%. Letra B. A rentabilidade esperada absoluta era de 80%. Não tem nada a ver. Não tinha rentabilidade absoluta esperada, apenas rentabilidade relativa esperada, que era de 120% da taxa Selic. Letra C. A rentabilidade esperada relativa à Selic era de 20%. Errado. A rentabilidade esperada relativa era de 20 pontos percentuais acima da taxa Selic, ou seja, de 120% da taxa Selic. Letra D. A rentabilidade esperada relativa à taxa Selic era de 120%. Resposta correta.